Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática. Estarei colocando o link na descrição desse vídeo. Basta você acompanhar através do canal. Por isso também é muito importante, que você se inscreva e ative o sininho, para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo vídeo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto e Regimento da UFRJ, falando agora dos órgãos suplementares. Esses órgãos suplementares, o nome já está sugerindo, ele vai suplementar, ele vai suprir alguma necessidade. Ele integra a infraestrutura da UFRJ. Bom, esses órgãos suplementares, eles são compostos pelos núcleos, pelas organizações de prestação de serviço e pelos institutos especializados. Bom, os núcleos, eles serão geridos por recursos próprios, tá? E recursos esses que também podem congregar de uma ou mais unidades universitárias. E qual é o destino desses núcleos? Eles se destinam a quem? Eles se destinam a desenvolver projetos de programas de pesquisa, de extensão e de treinamento, de interesse da própria UFRJ. Ou de instituições públicas ou privadas. Não se limita apenas à UFRJ, mas também pode se voltar a instituições públicas ou privadas. Existem vários núcleos de pesquisa da UFRJ, que fazem parte de algum programa. Por exemplo, no programa de pós-graduação em Linguística, nós temos o núcleo de estudo da tradução. Você vê que é algo bem específico. Já as organizações de prestação de serviços, também como o próprio nome sugere, está prestando o quê? Está oferecendo serviços. Está oferecendo serviços que vão colaborar com as próprias unidades universitárias da UFRJ na execução de algum tipo de pesquisa, de ensino ou na extensão, que são os 3 objetivos principais da UFRJ, ensino, pesquisa e extensão, mas também visa o atendimento à comunidade. Então, presta serviços que podem ajudar a própria UFRJ, as próprias unidades de pesquisa, ensino e extensão da UFRJ, mas também se voltam à coletividade, à comunidade. E, por fim, os institutos especializados em determinada matéria. Bom, o órgão suplementar ele pode ser instituído em caráter permanente ou ele pode ser temporário. E ele será instituído pelo Conselho Universitário por iniciativa do reitor ou dos conselhos de coordenação dos centros universitários. Então, ele pode ser organizado provisoriamente para atender uma determinada finalidade ou ele pode ser organizado permanentemente. Falando um pouquinho mais dos institutos especializados, eles serão competentes em elaborar o seu próprio regimento, que será submetido à aprovação do Conselho Universitário. Ele tem uma autogestão, Também vai realizar ou cooperar nos cursos de graduação, de acordo com seu regimento. Também promover de iniciativa própria ensino para graduados, pesquisa e extensão. Então, vai colaborar para os objetivos da UFRJ, que são ensino, pesquisa e extensão. Também vai prestar serviços e vai estabelecer acordos e convênios com instituições que podem ser nacionais ou estrangeiras dentro da sua competência. Então perceba que o Instituto ele tem vida própria, Ele vai elaborar o seu regimento, ele vai oferecer serviços, atividades, ele vai ajudar, auxiliar através de atividades nos cursos de graduação, vai promover também pesquisa, ensino e extensão, enfim. Porém, os institutos especializados eles são subordinados à direção do centro universitário, ao qual ele está vinculado, em que ele se integra, e terão representação também no Conselho de Coordenação. Vamos falar agora da estrutura média da UFRJ. Bom, falando agora dos centros universitários, nós vimos que a UFRJ tem vários centros universitários, como por exemplo o CCMN, que é o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, o CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, o CT, que é o Centro de Tecnologia. E qual a finalidade dos centros universitários? Eles vão facilitar a coordenação e integração do ensino, da pesquisa e da extensão, mas eles serão específicos para uma área de conhecimento. Eles irão ali coordenar, fazer ali um link entre as diferentes
composições de uma determinada área, né, fazer uma integração entre os objetivos da UFRJ, que é o ensino, pesquisa e extensão, mas dentro de uma área de conhecimento, se voltando a uma área específica de conhecimento. Então, se a gente está falando do centro de tecnologia, a gente tem que pensar que a ideia do CT, né, integrar o ensino, pesquisa e extensão na grande área de tecnologia, né? Então, estamos falando do Centro de Ciências da Saúde, a área de conhecimento ali vai ser o quê? Vai ser a saúde. Bom, os centros universitários, eles se voltam a uma área específica do conhecimento, mas eles também dialogam, eles também articulam com as unidades universitárias e com os órgãos suplementares. Então, o centro universitário, ele vai ter as unidades universitárias e órgãos suplementares. E ele também conterá um escritório de planejamento, uma Câmara de Estudos Brasileiros e órgãos de administração central. Então, o centro universitário, pode ser dos mais diversos, que se volta a uma área de conhecimento específica, ele é composto, né, dentro dele existe um escritório de planejamento, uma Câmara de Estudos Brasileiros e órgãos de administração central. É claro que cada um desses setores terão seus objetivos definidos, né, no âmbito do centro na qual ele está constituído. Eu não vou ficar falando aqui de cada objetivo, né, porque é muita coisa. Eu vou meter aqui aquilo que eu acredito que vai cair na prova, mas é só você pensar. Escritório de planejamento, ele vai ter qual função? O nome já está falando, planejamento. Ele vai levantar demandas, né, dos profissionais, ele vai conduzir e coordenar atividades que se voltem ao planejamento do setor, né, nas grandes áreas de ensino, pesquisa e extensão. Planejamento você pensa em realização de estudos e também vai prestar assistência, mas dentro dessa questão do planejamento. A Câmara de Estudos Brasileiros é um órgão de colaboração com o Fórum de Ciência e Cultura. É interessante saber isso, tá? Então, a Câmara de Estudos Brasileiros, que está contida em um centro universitário da UFRJ, né, que faz parte de um centro universitário, ela é um órgão de colaboração com o Fórum de Ciência e Cultura. Se é uma Câmara de Estudos, você vai pensar em quê? Você vai pensar em debates, em promover, coordenar pesquisas, estudos, debates, né, que sejam dentro do âmbito brasileiro, né, no âmbito nacional, problemas brasileiros, né, relacionados ao que está acontecendo no momento, consolidar e contribuir para o progresso de conhecimentos dentro do âmbito do centro universitário, na qual ela faz parte, na qual a Câmara faz parte, e também organizar toda a sua documentação e informação bibliográfica, já que nós estamos falando de estudos, né? Estudo remete a quê? Remete à documentação, à bibliografia, enfim, então tem que ter uma forma de organizar tudo isso. Agora vamos falar da coordenação e da direção. Bom, o centro universitário, que nós sabemos que são os mais diversos, né, que fazem parte da UFRJ, ele é dirigido por um decano. O decano é escolhido por quem? Pelo Conselho de Coordenação. E quem poderá ser o decano? Preferencialmente será um professor titular das unidades universitárias integrantes desse centro. Bom, quem escolhe será o Conselho de Coordenação. O decano será escolhido pelo Conselho de Coordenação dentre os professores titulares da unidade que faz parte daquele centro. Porém, quem nomeia é o reitor. E o mandato do decano, que ficará à frente do centro universitário, dirigindo o centro universitário, será improrrogável por 4 anos. Bom, o tempo todo eu tô falando dos centros universitários de um modo assim exemplificativo, né? E o artigo 48 ele trouxe, tá, esse rol bonitinho para vocês, quais são os centros universitários que fazem parte da UFRJ. O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, que é o CCMN, o Centro de Letras e Artes, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, o CCS, né, que é o Centro de Ciências da Saúde, e o CT, que é o Centro de Tecnologia. Os centros universitários, eles são constituídos por unidades universitárias, tá? Centro é uma coisa mais ampla, unidade, né? Unidade é algo menor, tá? Então, as unidades, um conjunto de unidades formam um centro. Então, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, o CCMN, será constituído pelas seguintes unidades universitárias: Instituto de Matemática, o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Geociências, o Observatório do Valango e o Instituto de Computação. A maioria, né, das unidades universitárias que fazem parte do CCMN são institutos, né? Então, institutos, claro, voltados para de exatas, né? Embora também tenha um pouco aqui, né, de
natureza, né, de ciências da natureza, quando você pensa em geociências, por exemplo. Mas a esmagadora maioria aqui são áreas de exatas, tá? Então, matemática, física, química, geociências. O Observatório do Valongo é um observatório astronômico, tá? Que faz parte, né, do curso de graduação de astronomia da UFRJ. Bom, o CCMN, além de ser composto pelas unidades universitárias, que em sua maioria são institutos, né, com exceção do Observatório do Valongo, que não é um instituto, nós temos os órgãos suplementares que compõem o CCMN. São 2 órgãos suplementares apenas do CCMN, o Instituto Tércio Pacete de Aplicações e Pesquisas Computacionais e o Instituto de Estatística. Vamos falar agora do Centro de Letras e Artes. Quais são as unidades universitárias do Centro de Letras e Artes? Claro que, né, unidades universitárias que se voltem à área de humanas, tá? Então nós temos a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Escola de Belas Artes, a Escola de Música e Faculdade de Letras. São 4 unidades universitárias do Centro de Letras e Artes. Bom, além, né, do Centro de Letras e Artes ser formado por unidades universitárias, também é formado por um órgão suplementar apenas. Então, se tratando de Centro de Letras e Artes, nós temos apenas um órgão suplementar. Fica mais fácil de memorizar, que é o Núcleo de Pesquisa Habitacional. Então, se na sua prova tiver pedido um órgão suplementar, né, que faça parte do Centro de Letras e Artes, só existe um, né? Dá perfeitamente para montar uma questão de prova com isso, que é o Núcleo de Pesquisa Habitacional. Então ele pode vir com várias alternativas que não tem nenhuma relação, por exemplo, colocar o Instituto Tércio Pacete de Aplicações e Pesquisas Computacionais, que nós sabemos fazer parte, né, do CCMN, entre outros, né, que não tem nenhuma relação com o Centro de Letras e Artes, e claro que só existe um, só pode ser um Núcleo de Pesquisa Habitacional. Agora falando do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, quais são as unidades universitárias que fazem parte do Centro de Filosofia e Ciências Humanas? Nós temos, em sua maioria, institutos, e nós temos uma faculdade e nós temos 2 escolas aqui. Nós temos o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, estamos falando aqui, né, de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Filosofia. Então faz todo sentido. Temos o Instituto de Filosofia, né, e Ciências Sociais. O Instituto de Psicologia, né, se tratando de Ciências Humanas, faz muito sentido, o Instituto de Psicologia, a Escola de Comunicação, a Faculdade de Educação, a Escola de Serviço Social e o Instituto de História, tá? Então nós temos aqui a maioria institutos, né, que se voltam à área de Filosofia e Ciências Humanas, além de escola e de faculdade. Existem 2 órgãos suplementares que fazem parte do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que é o Colégio de Aplicação, o famoso CAP, tá? E o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida. Faz muito sentido que o CAP faça parte, né, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, visto que a Faculdade de Educação faz parte, né, desse centro, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Vamos fazer uma questão, lembrando que eu já disponibilizei para a venda um simulado contendo 50 questões sobre essa temática, com gabarito brevemente comentado, e também uma apostila simplificada contendo esquemas mentais para estar ajudando aí na visualização desses tantos conteúdos presentes nesse regimento, né, interno da UFRJ. Vamos à leitura da questão. Constitui um órgão suplementar de um centro universitário da UFRJ letra A, a Faculdade de Educação, letra B, a Escola de Belas Artes, letra C, o Observatório de Valongo e letra D, o Colégio de Aplicação? Perceba que a questão foi genérica, ela não especificou de qual centro universitário esse órgão suplementar faz parte. A questão só quer saber, só quer que você cite, né, que você marque a alternativa que contém um órgão suplementar. Bom, a Faculdade de Educação, na verdade, é uma unidade universitária que faz parte do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, então não é a nossa resposta. A Escola de Belas Artes também é uma unidade universitária, só que do Centro de Letras e Artes. Não é um órgão suplementar, então não é a nossa resposta. O Observatório de Valongo, que faz parte, né, da graduação de Astronomia, faz parte do CCMN, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, e é uma unidade universitária, tá? Não é um órgão suplementar. E o Colégio de Aplicação é a nossa resposta, né? O CAP, é um órgão suplementar que faz parte do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.